Se você quer aprender Flutter e dar os primeiros passos no desenvolvimento mobile, essa aula é para você e também para mim, que sempre fui muito focado em front, em back-end, desenvolvimento web no geral e me considero um pouco leigo em desenvolvimento mobile. Então, para essa aula que vai ser fantástica, temos um convidado especialista em Flutter, que é professor da Cubus Academy. Para quem não conhece, a Cubus Academy é uma escola de tecnologia que te conecta ao que o mercado de tecnologia precisa, oferecendo diversos cursos na área, um deles é o desenvolvedor Flutter. Fala galera, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo e como eu disse, hoje temos um convidado especial que é o Eduardo. Eu pedi agora para ele se apresentar, para aparecer aí, para contar um pouco quem ele é e se apresentar. E aí Eduardo, tudo bem? Opa, tudo bem, Ayrton? Bom, eu sou Eduardo Lacerda, eu sou desenvolvedor de software hoje, trabalho na empresa Cubus Tecnologia. Eu desenvolvo para iOS nativo, né? Então eu trabalhei com Swift já há 5 anos, 6 anos quase. Aí um ano atrás, comecei a mexer com essa tecnologia que a gente vai falar hoje aí, que vem mudando um pouquinho o mercado mobile e vem, vamos dizer assim, abrindo os olhos de muitos desenvolvedores mobile para uma tecnologia nova, né, além do nativo. Muito legal. Quero te agradecer por ter vindo aqui, né, por dar essa aula pra gente. Eu também estou muito ansioso de aprender um pouco de Flutter, eu que sou um pouco leigo em desenvolvimento mobile. Eu vi que o Flutter, assim, pra mim, do nada, que sou de web, do nada estourou, apareceu ali, já estava todo mundo usando, e eu fiquei até meio surpreso, assim, até porque por ser uma linguagem que poucos utilizam, né, então, para ter estourado tanto assim, é porque ele deve ter vindo com muita coisa legal, muita coisa interessante, deve otimizar muito o trabalho do desenvolvedor mobile, então estou bastante animado. Quero te agradecer por vir aqui para dar essa aula para a gente, agradecer a Cubus por ter liberado você para trazer esse conteúdo aqui para o canal. Então, eu queria saber o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Acho que a galera que está aí, minha grande audiência é muito desenvolvedor web, desenvolvedor JavaScript, e eu quero saber um pouco do que a gente vai ter aí na aula de hoje. Bom, obrigado a você, Ayrton, por abrir esse espaço aqui para a gente falar do Flutter, tá? A gente vai mostrar como que inicia um projeto Flutter, tá? O que é o Flutter em si, tá? A página do próprio framework. Vamos mostrar um aplicativo que já vem construído com eles, que é um contador. E nesse aplicativo a gente vai ver a estrutura básica de uma aplicação Flutter, tá? E aí a gente vai ter ideia de como é que a gente constrói as telas e a gente vai conseguir ver o quão rápido é construir telas, que é o maior atrativo do Flutter hoje, é realmente a velocidade que a gente constrói um aplicativo, tá? Então a gente vai ter um tempo legal aí para ver como é que o framework funciona. Legal. Me diz uma coisa, quem é iniciante, quem só conhece JavaScript vai conseguir acompanhar a aula de hoje? Vai conseguir sim. A gente vai começar com, como eu disse, com o básico, né, a estrutura do aplicativo. A linguagem Dart, ela é um pouquinho parecida até com JavaScript, ela vamos dizer assim, ela puxa um pouquinho de várias linguagens que já estavam no mercado, né? Então a gente consegue, eu explicando só quais são as diferenças ali, a gente consegue, quem não conhece Dart, quem não conhece Flutter, consegue acompanhar tranquilo, sim, porque é algo que a gente vai ver mais de conceitos do que realmente algo prático, algo de lógica. Legal. Eu ia te perguntar também por que Flutter, mas eu acredito que isso já vai ser parte aí da aula que você vai trazer pra gente. Então vamos lá, vamos começar aí, vamos ver um pouco de por que Flutter, por como é que começa no desenvolvimento, já para a galera já começar a meter a mão, já começar a pensar nos seus aplicativos, ver se Flutter é uma alternativa legal mesmo. Então vamos lá, tô ansioso. Beleza, então. Então eu vou mostrar minha tela aqui, tá? Para a gente entrar no site do Flutter, tá? Então aqui flutter.dev. Esse aqui é o site do Flutter, tá? Então aqui embaixo a gente já tem o que é o Flutter, tá? Primeiro, quem é que fez o Flutter? Quem é que constrói o Flutter? Que é a Google, né? Então é um framework construído pela equipe do Google, tá? E ele define o Flutter como um UI Toolkit. O que é isso? São ferramentas para construção de interfaces do usuário, tá? De UI. Então, e ele é nativamente compilado para mobile, web e desktop, tá? Então, por isso que a gente chama aqui Flutter é multiplataforma, porque ela compila para outras plataformas, e é um framework porque ele é um conjunto de ferramentas, tá? Então, basicamente isso que é o Flutter. Aqui estão as plataformas que hoje o Flutter dá suporte, tá? iOS, Android, Web e... não, desculpa. Essa aqui é a documentação para quem é desenvolvedor dessas plataformas e quer aprender Flutter, tá? Por exemplo, pessoal que é mais de Web aqui, se a gente abrir aqui, essa documentação, ele tem um pouco de um comparativo, né? Como é que você faz as coisas
em HTML, por exemplo, e como é que você faria em Flutter. Então, é bem isso legal. É um ponto bem positivo, né? Para ganhar a atração da galera, para a galera aprender mais rápido e se empolgar, né? Ter esse comparativo, isso é muito importante mesmo. Exato. Você já sabe como é que faz na sua tecnologia nativa aí, HTML, por exemplo, CSS ou JavaScript. Aí você vem aqui e você consegue ver um comparativo, como é que você faz isso no Flutter. Então é bem rápido essa passagem, né, de uma tecnologia para outra. Tá, voltando aqui para a página principal, então, ele tem aqui por que o Flutter é rápido, por que o Flutter deveria ser usado. Um deles é o Fast Development, que a gente vai ver isso na prática, tá? Expressivo e UIs flexíveis. O Flutter ele tem ferramentas, a gente vai ver, para construção de UIs muito bonitas. A gente já tem coisas que o Flutter fornece para a gente e a gente consegue combinar elas e construir designs realmente bonitos. E performance nativa é porque o Flutter, por trás, a tecnologia do Flutter, ele é compilado como se fosse um aplicativo nativo. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente como que o Flutter funciona e por que ele tem essa performance nativa. O Flutter roda no browser, então ele já tem até um exemplo aqui que você pode rodar no seu próprio browser aqui, você clicando no Run. Passar aqui para as coisas e a gente vai num lugar importante aqui que é quem usa Flutter hoje. Tá? Então a gente tem aqui Google, eBay, BMW, Alibaba. Alibaba é o maior grupo de tecnologia da China. Eles, por exemplo, são donos da Tencent, né, que é uma desenvolvedora de jogos. E quase todos os aplicativos do Alibaba hoje estão sendo desenvolvidos em Flutter. Tá? Por que isso é importante? Porque, apesar de ser uma tecnologia nova, tá vamos dizer assim, no boom aí dos desenvolvedores, né? Tá muita gente falando de Flutter, muito desenvolvedor querendo aprender Flutter. Então, é uma tecnologia nova, mas tendo esse pessoal aqui por trás, né? O Google sendo o mantenedor da tecnologia e outros grandes grupos usando a tecnologia, não é uma tecnologia que a gente espera que ela vai acabar em pouco tempo, tá? Então, e isso traz pra gente também uma confiança de que bugs serão corrigidos e que a tecnologia vai evoluir, né? Porque esses grupos aqui exigem isso e contribuem para que isso aconteça, né? Então isso aqui é muito importante. Pode falar aí. É muito parecido com quem tem também desenvolvimento web, por exemplo, o React, que se popularizou muito, tem o Facebook por trás, isso. O Angular tem o próprio Google por trás. Então ter empresas grandes desenvolvendo, mantendo ali essa tecnologia dele, acho que também traz muita segurança para a galera adotar também nas empresas mesmo, em grandes projetos. Então acho que isso é um grande ganho mesmo, assim, porque o Flutter também se popularizou, né? Sim, exato. Isso aqui é extremamente importante, né? E aqui mais para baixo tem alguns anúncios e tem o primeiro passo, o pessoal aí que gostar do Flutter e quiser, que é o instalar o Flutter, né? Só clicar aqui, você vai escolher a plataforma que você vai usar para desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu uso o Mac aqui, eu escolheria o Mac, e você vai ver que são poucos passos, tá? É só fazer o download de uma versão estável. Eu vou mostrar ali em Windows aqui, que é o pessoal talvez tenha mais uso. Então é só fazer o download de um zip e você vai configurar uma variável de ambiente, tá? Com isso você tem o Flutter, o framework do Flutter, né, o SDK do Flutter instalado já na sua máquina, tá? Então é bem simples instalar. E aí o segundo passo é você configurar um editor, né? Uma IDE aí que você vai usar para escrever seus códigos. A gente tem duas opções principais, que é o Android Studio, né? Quem é desenvolvedor nativo Android aí já está acostumado com o Android Studio, então provavelmente vai escolher o Android Studio para desenvolver para Flutter também. E aí com o Android Studio você tem só que instalar o plugin do Dart e do Flutter, tá? Então é rapidinho aqui, ó, configurações e plugins você instala lá no Android Studio, e aí você pode usar o Android Studio para escrever o seu código em Dart com Flutter, tá? Então, outra ferramenta também que a gente tem é o Visual Studio, né? Que o pessoal da web aí, que é o seu público, deve estar já acostumado, esse carinha já é uma figura conhecida aí no mundo do desenvolvimento, talvez seja a ideia mais utilizada para desenvolvimento de software. E o Flutter também tem plugins para o Visual Studio, tá? Então é facinho, a gente instala como uma extensão e aí já pode escrever nosso código em Dart ali para o Flutter, tá? Isso é muito importante, como você disse, eu acho que é um grande acerto também da galera que desenvolveu o Flutter, porque Visual Code é o mais utilizado, então dá total suporte, não sei se é o mais utilizado, né, em todas as linguagens, mas pelo menos para a galera de web, pessoal de JavaScript, é um prato cheio, é um acerto muito alto, por a galera já está familiarizada. Então, acho que também é um outro ponto a favor aí do Flutter. Isso. Então, vamos dar uma olhada logo lá no VS Code para a gente começar
nosso projetinho aqui, beleza? Bora lá. Então, deixa eu só diminuir aqui o navegador. Vou abrir o VS Code. Então, para quem tem o VS Code aí, a gente, para instalar extensões, né? Em preferências, tá? No meu Mac o menu aqui é Code, no Windows acho que é um pouquinho diferente, mas é preferências, extensões. E aí você vai procurar aqui Search Extension, Flutter. Ele já vai mostrar aqui na primeira extensão do Flutter, o meu já está instalado, tá? Então os botões são diferentes aqui, onde vocês vai aparecer Install. E aí você instala a extensão do Flutter, ele já instala junto à extensão do Dart, tá? São as duas extensões que a gente precisa, mas na instalação do Flutter ele já instala o Dart e é só isso que a gente precisa, tá? E aí, Show. Quando você vir aqui, você vai ver que vai estar instalado, por exemplo, o Dart e Flutter aí no seu VS Code. Beleza? E aí, pra gente começar um projeto, né? Você instalou o seu SDK, instalou a extensão do VS Code, você já pode começar um projeto. Eu vou abrir aqui um terminal e aí vou para a pasta desktop aqui, onde eu vou criar nosso projeto, tá? E aí é muito simples iniciar um projeto Flutter. A gente tem o comando Flutter, Create, e a gente dá o nome do projeto, tá? Então eu vou dar o nome de Academy aqui, Academy Cubus, para criar o nosso projeto. Então eu dou Enter, ele vai criar toda a estrutura básica que a gente precisa de pastas e arquivos. O nome precisa ser minúsculo, cara. Esse erro eu sempre comento, porque no iOS nativo aceita o nome com letras maiúsculas, okay. Tá? Flutter Create, tudo minúsculo. Tudo minúsculo, Flutter Create Academy Cubus, dou um Enter, ele vai criar aqui todas as pastas que a gente precisa. Flutter PubGet, ele já roda pra gente aqui a atualização das bibliotecas, então ele vai instalar a biblioteca do Flutter, e ele já terminou. Ele fala que a nossa aplicação está pronta nesse arquivo aqui. Ah, então já consigo... foi rapidinho, né? Que ele já startou, já inicializou ali o setup inicial. É muito rápido. Ele deve ter um tempo aqui, 6, 7 segundos, o seu projeto já está startado. Já consigo mostrar aqui a estrutura básica das pastas, tá? Deixa eu abrir aqui. Então eu venho aqui em documentos. Na mesa, né, no meu desktop. Academy Cubus foi o projeto que a gente acabou de criar. Vou abrir. Então beleza. A gente deu start no projeto, tá? Ele já cria as pastas básicas pra gente aqui. Vamos dar uma olhada mais ou menos no que elas têm aqui. Dart e Tua são ferramentas do Dart, tá? Então, são arquivos da linguagem. As importantes aqui é Android, tá? Então, ele cria uma pasta como se fosse um projeto Android nativo. E aqui a gente, às vezes, precisa fazer algumas configurações que são nativas de cada plataforma, né? Android e iOS. Por exemplo, notificações. Para a gente habilitar notificações, a gente tem que fazer algumas configurações que são pertinentes a cada sistema, né? Então a gente faria nessa pasta aqui do Android. E no iOS tem uma pasta. Essa pasta seria na linguagem nativa, né? Aqui é nativo. É a estrutura igualzinha que tem um aplicativo nativo Android, tá? Inclusive entendi. O nome dos arquivos é tudo nativo. E por essa é a mesma coisa. São arquivos de configurações que a gente precisa fazer para os projetos iOS. Por que tem isso? Porque o Flutter ele compila um aplicativo nativo, tá? Então por isso que ele tem isso aqui, porque isso aqui vai ser um aplicativo compilado para o iOS, e isso aqui é um aplicativo compilado para o Android, tá? Então por isso que ele tem essas pastas. Tem a pasta de build, é quando a gente gera os arquivos, né, os apps, aí ele joga aqui dentro da pasta de builds. E lib é onde a gente vai desenvolver realmente o nosso aplicativo, ele já cria para a gente o main.dart, tá? Que é o arquivo principal, depois a gente vai falar dele. Ele já joga aqui uma pasta de teste, tá? Para a gente escrever nossos testes unitários. E aqui tem algumas configurações para web, tá? Para a gente rodar Flutter Web. Tem aqui o Git Ignore, que é do Gut. E o importante também é o PubSpec.yaml, que é aqui que a gente define as bibliotecas que a gente vai usar na nossa aplicação, né? Bibliotecas externas, dependências externas. Entendi. Ele já bota aqui a dependência, por exemplo, do SDK do Flutter, tá? E se eu quiser adicionar mais, eu vou adicionando aqui, conforme tem aqui, por exemplo, Cupertino Ícones. Cupertino Ícones é para ícones que são do iOS, tá? Então ele já baixa para a gente essa biblioteca. E se eu quisesse adicionar mais, por exemplo, tem uma que é de notificação, notification, e aí botaria qual é a versão que eu quero da biblioteca, né? Então aqui a gente bota... Esse arquivo é igualzinho do package.json do JavaScript, que tem até as dependências e os dev dependencies, né? Dependências para desenvolvimento para produção. Isso.
É bem Aí você parecido. consegue Assim. separar. Sim. Entendi. Então, essa é aqui que a gente configura todas as bibliotecas. E aí você, informando qual biblioteca você tem aqui, você roda um comando que chama pubget, que ele vai e baixa as bibliotecas que você configurou aqui. Entendi. Como é compilado, ele baixa as bibliotecas e isso já vai incorporado no seu código, né? Eu acho que no JavaScript vocês usam em runtime, né? Não, enfim. Baixa também? Baixa também. Então tá. Então, essa é a estrutura básica do projeto. A gente trabalha a maior parte do tempo aqui na pasta lib, tá? Então, ele já criou pra gente aqui o main.dart. Tem que ter esse arquivo main.dart, tá? Porque vai ser o primeiro arquivo a ser executado pelo Flutter, vamos dizer assim. Lógico que ele roda vários outros arquivos que são de configuração tudo, mas vamos dizer assim, os nossos arquivos, o primeiro é esse, e tem que se chamar main.dart. Aí dentro dele já tem algumas coisas que a gente consegue olhar aqui, tá? Que a gente vai ver hoje nesse vídeo, tá? Mas antes disso, eu falei que quando a gente starta um projeto Flutter, a gente já consegue ver o aplicativo funcionando, tá? Porque ele cria pra gente um aplicativo demo aqui, que é esse código que a gente vai dar uma olhada, e eu já vou rodar esse aplicativo num simulador aqui pra gente ver funcionando. Você vê que eu não mexi em código nem nada. Eu só vim aqui em Run, Start Debugging, tá? E aí ele vai rodar no simulador que eu tenho do iOS aqui. Esperar ele fazer o launch. Deixa eu mostrar aqui outro. O primeiro deve demorar um pouco mais, né? Demora um pouquinho porque ele está reconstruindo o projeto todo, né? Sim. Mas eu vou mostrar aqui ele fala que ele está fazendo o build aqui do main.dart, né? Para o iPhone 12 Pro Max, que é o simulador que eu tenho, em debug mode. Então, a gente vai rodar esse projeto aqui no simulador. Enquanto isso, a gente pode ver um pouco aqui desse arquivo main.dart, que a primeira linha que tem aqui é uma linha importante, que é o import, tá? O que ele está fazendo? Ele está importando essa biblioteca, material.dart, e essa biblioteca, ela tem os widgets básicos para a gente construir layout, baseada no layout do Material, que é a biblioteca do próprio Google, inclusive, né? Esse então, package... Desculpa. Pode falar. Esse package 2 pontos é tudo que você instala, né, via linha de comando aí, via aquele arquivo, as dependências externas, aí você tem que botar esse package 2 pontos? Não. Também. Mas você nem precisa botar package Flutter, tá? Se você botar... Quando você bota aqui import e abre a chave simples, se você digitar material, ele já sugere para você o que importa, tá? Acho que ele não... Aqui. Mas ele já sugere qual package que veio essa biblioteca. Mas se você botar material.dart, ela funciona também, tá? Entendi. Fica mais vamos dizer assim, mais explicativo você botar o package, por quê? Porque você sabe de que biblioteca está vindo, né? Então, se você está importando uma biblioteca aqui que está dando problema, por exemplo, você sabe qual é o package lá que você instalou que está dando esse problema, né? Então, fica melhor você colocar aqui. Né? Beleza. Então, e aí, o Material, então, ele vai fornecer para a gente todos os widgets. A gente vai falar do que são os widgets. Todos os widgets já baseado no design do Material, né? Então, facilita para a gente importar essa biblioteca, tá? Você pode importar uma biblioteca, por exemplo, que forneça o design do iOS, tá? Se chama Cupertino. A gente chegou até a ver lá que a gente tem um package do Cupertino, né? Sim, sim. Então, ele já está lançando aqui o aplicativo no simulador. A gente vai ver ele funcionando aqui. Então, esse é o aplicativo demo que o Flutter cria pra gente, tá? Tem aqui uma barra com o título, um texto, e aí cada vez que eu pressiono o botão, ele incrementa ali o valor desse numeral aqui, né? Quantas vezes a gente apertou o botão, tá? Então é um aplicativo simples, mas que a gente já consegue ver a estrutura básica do Flutter. Então vamos começar a ver como é que esse aplicativo é construído. Então depois do import, a gente tem um método main aqui, void main, que é obrigatório também, tá? Dentro do arquivo main.dart, a gente tem que ter esse método. Void aqui está indicando o tipo de retorno dessa função, tá? Então void quer dizer que ela não retorna nada. Se eu definisse, por exemplo, uma string, seria uma função que retorna uma string, né? Isso aqui já é sintaxe do Dart, que é a linguagem que o Flutter utiliza. Ela é fortemente tipada, então a gente tem que definir os tipos. Ela infere os tipos, tá? Eu não preciso nem escrever, por exemplo, o tipo de uma variável, mas quando eu atribuir um valor para ela, ela vai pegar o tipo
que a gente está atribuindo. Ela faz inferência de tipos. Esse void, inclusive no JavaScript, tem muita gente que não sabe que existe, mas existe também essa palavra lá. E tem um significado muito parecido aqui com Dart. Quando você bota void e você coloca qualquer outra coisa, ele retorna sempre um defined no JavaScript. E também era muito utilizado quando você criava uma função que ela não tinha retorno. No final você dava um void zero, alguma coisa assim, para dizer que o retorno era um defined. Coisas de JavaScript. Mas é para indicar que também vai retornar nada aquela função. Aqui não retorna nada, nem nulo, nem nada. Ela simplesmente não retorna nada. Uhum. Aí dentro do método main, por exemplo, a gente faz configurações que são para a aplicação inteira. Por exemplo, a gente registrar a aplicação no Firebase, tá? A gente faria dentro do método main, por exemplo. Porque ele é rodado, ele é executado, ele é o primeiro método executado, vamos dizer assim, e ele é executado uma única vez quando a aplicação dá o start, tá? Então é o local apropriado para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Registrar no Firebase, registrar no Google Analytics, então a gente faz... Startar os serviços, né? Startar os serviços que a gente precisa, exato. Entendi. E aí, dentro do main, a gente vai rodar a função runapp, ou seja, execute essa aplicação, né? E aí a gente precisa passar como parâmetro aqui do runapp, já apareceu a documentação, ele recebe um widget, tá? Como parâmetro. Por isso que a gente fala em Flutter, tudo é widget, porque a primeira coisa que vai ser executada vai ser a aplicação, e a aplicação é do tipo widget, tá? Então, por isso que em Flutter a gente fala que tudo é widget, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso se encaixa no Flutter, né? Eu tô vendo que esse runapp é uma função disponibilizada pelo Flutter, né? Pelo Flutter, essa aqui já vem pelo framework, e é nela que a gente vai startar nossa aplicação, vamos dizer assim. Nossa aplicação já foi startada, né? Ela já executou o main, já executou o que a gente botou aqui. Esse runapp é meio que mostra a primeira tela, né? Ou então cria a aplicação, tá? Para ser exibida. Porque o que está em background, que foi executado no main aqui, já está sendo executado, né? Então, o runapp é isso. Então, a gente precisa criar uma aplicação para passar aqui para o runapp, tá? E aí ele criou aqui, ó, uma classe, né? Aí vem de orientação a objeto, Dart muito orientado a objeto e Flutter por consequência, tá? Então ele criou aqui uma classe, chama MyApp, que estende, né, stateless widgets. Esse extend é de herança, tá? Algumas linguagens usam palavras reservadas diferentes, mas é o significado de herança. Quer dizer que MyApp, o MyApp ele é do tipo stateless widgets, né? Ele herda de stateless widgets. E aí vamos falar dos widgets. Falei que em Flutter tudo é widget, inclusive a aplicação. E a gente tem dois tipos de widgets, tá? O stateless widget e o stateful widget. Qual a diferença entre eles? O stateless widget, ele não permite que você faça alteração de estado nesse widget, tá? E o stateful widget, ele permite que você faça alteração de estado no widget. O que seria isso? Por exemplo, a gente tem nosso aplicativo demo aqui, que cada vez que eu clico no botão, o valor dessa variável muda, né? Então, a alteração do valor dessa variável é uma alteração de estado na aplicação, tá? E o Flutter precisa ficar sabendo dessa alteração de estado para ele, vamos dizer assim, atualizar a tela, né? Fazer na tela que a tela reflita o estado da aplicação. Isso é bem parecido então, essa é a diferença. Com que a gente tem hoje para desenvolvimento web também, com os novos frameworks. Você tem os componentes que não têm estado e componentes que têm estado. Assim, é um pouco diferente, você não precisa herdar classes diferentes, mas você consegue dizer se o componente tem estado ou não. Então, quem já está aí de web, de React, essas coisas, já sabe que o conceito é o mesmo. Né? Então vai entender, vai conseguir se dar bem com gestão de estado aqui no Flutter, porque a única diferença então é essa, que no Flutter a gente tem que dizer se ele é estado ou não através de herança. Tá? Então, ele criou aqui a aplicação, que a aplicação não tem mudança de estado, tá? Não é essa tela, é a aplicação, vamos dizer assim, a casca da aplicação, né? E ela realmente não tem mudança de estado. E aí, dentro de todo o widget, tá? O MyApp aqui, ele é um widget, né? Ele tem o método build, tá? O método build retorna um widget. Tá? Então, ou seja, os widgets são pecinhas que vão sendo montadas, né? Para você construir a aplicação em Flutter, tá? Então, entendi. É dessa forma que ele vai combinando widgets para construir a aplicação em Flutter. Esse conceito de widgets, desculpa,
É muito parecido também com a parte web lá na parte de components, né? Como eu disse, tem components que tem seu estado ou não. E antigamente a gente até chamava mais essa parte de widgets quando eu trabalhava com jQuery, que era uns componentes prontos, tipo um calendário, um carrossel, umas coisas assim. E hoje também, quando você trabalha com uma biblioteca baseada em components, como o próprio Vue, você também, como você falou, né, você tem que ir montando. É a mesma coisa hoje em dia com a web. Né? Você vai montando os components, se o component tem estado, outro não tem. Então parece que esse conceito do Flutter é bem parecido também. A construção de aplicação em Flutter é combinação de widgets. Então é exatamente isso. E widgets você pode entender como um componente mesmo. O Flutter disponibiliza diversos widgets, ou seja, diversos componentes para você utilizar. É mais ou menos essa ideia mesmo. E aí todo widget vai ter o método build aqui, tá? Que retorna um widget. Ele passa para a gente uma variável de contexto. A variável de contexto são informações do contexto daquele widget, tá? Então, a posição que ele está na árvore de widgets, o estado que ele estava. Então, são algumas informações do contexto daquele widget, tá? Aí tem aqui o return, ou seja, como essa função retorna um widget, o return aqui tem que retornar um widget, tá? E aí ele já retorna um Material App. O Material App já é um widget especial, porque ele é um widget de aplicação. Ele não é só um widget que mostra alguma coisa na tela. Ele é um widget que tem junto dele diversas coisas que uma aplicação precisa, tá? Uma delas, por exemplo, é o Navigator. Né? Ele fornece já para a gente um Navigator para a gente fazer fluxo de tela, né? Fazer mudança de tela, né? Eu navegar para uma outra tela. E ele vai gerenciar isso para a gente, tá? Então o Material App é um widget já especial. Ele já retorna aqui como sendo o primeiro widget, vamos dizer assim, a ser construído, né? Porque quando ele roda o MyApp aqui, o que ele está realmente construindo é o Material App, né? Então, normalmente, a gente começa uma aplicação com o Material App, tá? Ele vai fornecer para a gente definir rotas, outros temas, por exemplo, a gente vai dar uma olhada aqui. Então, ele já permite que a gente crie uma aplicação, fornece coisas básicas de uma aplicação, tá? Entendi. E ele só é chamado uma única vez, é isso? Quando a gente cria a aplicação aqui, que a gente roda o main, roda o run app, a gente roda o Material App, tá? E aí tudo que a gente fizer depois vai estar dentro do Material App. Mas normalmente a gente cria ele uma única vez. Então o Material App é isso daqui que fornece a estrutura para a aplicação, tá? Dentro do Material App deixa eu apagar esses comentários aqui para a gente ficar com o código mais legível. Então dentro do Material App aqui ele define um título, tá? É um título da aplicação, a gente não vê ele na tela, porque a gente tem uma tela com outro título, tá? Então a tela que é visível sobrescreve esse título. E define tema. Tema é importante, por exemplo, quando você quer fazer um aplicativo que suporte Dark Mode e Light Mode, né? Então você define um tema para o Dark Mode, define um tema para o Light Mode, e aí ele vai carregar o tema de acordo com a configuração no aparelho do usuário, tá? Então é bem legal. Ele definiu só aqui uma primary color para o tema, e aí quando ele usa o tema, ele usa aqui embaixo para definir a cor dos botões, aí ele usa o text tema aqui, e aí passa a pegar já a cor do tema, tá? Então é bem legal para a gente padronizar o tema do aplicativo, né? E aí o mais importante é a home, né? O Material App tem que ter uma home, porque como o Material App não é o widget visual, vamos dizer assim, né? Ele é a estrutura de uma aplicação, ele tem que ter o home, que vai ser o quê? A primeira tela da aplicação, tá? Então ele tem que ter algo para mostrar para o usuário. E aí é aqui que a gente define o que vai ser mostrado para o usuário. Tá, e aí aqui no aplicativo demo, ele criou um outro widget, que é o My Home Page, né? Que é essa tela que a gente está vendo aqui no aplicativo demo, tá? E aí ele cria a tela passando um título como parâmetro aqui, tá? A gente vai ver como é que é isso. Então ele criou uma outra classe, My Home Page. Essa já herda de Stateful Widget. Por quê? Eu falei, né, que o valor dessa variável aqui, o valor que está sendo mostrado aqui, é um estado, né? E a gente altera ele com o clique do botão. Então essa tela aqui, ela tem que ser Stateful Widget, porque a gente tem alteração de estado nela, tá? Então por isso que a tela inicial aqui é o My Home Page, ela é do tipo Stateful Widget. Beleza? Entendi. Beleza. E aí a gente tem aqui o construtor dessa classe, tá? Então o construtor dessa tela. Eu vou apagar esse código comentado que a gente vê que é pequenininho.
Então tem aqui o MyHomePage. Para a gente definir o construtor, a gente usa o mesmo nome da classe, tá? Então aí o Flutter já identifica isso como sendo um construtor, tá? E a gente tem aqui os parâmetros do construtor. Caso seja um construtor que não tenha parâmetros, ele já é criado naturalmente pelo Flutter, tá? Por exemplo, esse StatelessWidget aqui, ele não tem um construtor. Na verdade ele tem, só que está escondido, né? Esse MyApp que a gente usou aqui, né? Esse MyApp abre e fecha parênteses que a gente usou aqui em cima, é como se tivesse declarado aqui embaixo. Tá? Mas como é o construtor padrão que a gente chama, que é o construtor sem parâmetros, a gente não precisa declarar ele. Tá? Sim, o construtor aí é só tu botar... meio que constrói. Entendi. Construtor é só você colocar o nome, mesmo nome da classe. Mesmo nome da classe, né? No JavaScript é constructor. Aí dependendo da linguagem de programação, construct, constructor. Tem uns que usam init, tem uns que usam, tem linguagem que usa init. Aqui não, é só botar o nome da classe e ele já sabe que esse é o método construtor. Tá? E aí nesse caso aqui, o construtor desse MyHomePage, ele tem dois parâmetros, tá? O key é um parâmetro obrigatório toda vez que você construir for declarar um construtor de um widget, você vai ter o key aqui, porque ele é como se fosse um identificador daquele widget, tá? E aí, esse key você vai passar para a classe Py, para ele poder construir aquele widget, tá? Você vê que quando ele chamou o MyHomePage aqui, ele nem informou o key, tá? Quem faz a gestão do key é o próprio Flutter. A gente só tem que ter ele definido aqui. E aí, a gente tem o thisTitle, que é uma propriedade. Então, é um estado desse widget, que é o texto que mostra aqui, e ele declara aqui, ó, final string title, tá? Final porque eu acho que é o mesmo no JavaScript. Eu estou dizendo que essa variável vai ser setada uma única vez e depois ela não vai poder ser alterada, né? String é o tipo, como eu disse, Dart é uma linguagem tipada, e title é o nome da variável. Aí essa anotação aqui é bem legal, eu não sei se vocês têm em JavaScript, que eu não preciso informar aqui que eu vou receber um parâmetro do tipo string e vir aqui e dizer que title é igual a title. Né? Para não ficar essa repetição de código, eu boto só, como se eu estivesse botando direto aqui, né? Já está atribuindo direto. Né? This.title já atribui direto. Legal. Então isso simplifica. Quando você tem vários atributos, né? Quando você tem várias é muita redundância essa parte. Aqui, exato. Legal. E aí, continuando o construtor aqui, então tem os parâmetros, 2 pontos, chamo o super, que é a minha classe Py, e passo o key para ele, tá? Essa estrutura aqui, 2 pontos, super key, vai ter em todos os construtores que você for fazer, praticamente. Tá? Então, ele cria esse statefulWidget aqui, é o construtor normal, e ele cria o estado, né? Como eu disse, o statefulWidget, ele possui estado, e esse estado é criado aqui no createState, tá? E para isso ele cria uma outra classe que herda de estado, né? Então eu tenho aqui uma class MyHomePageState que herda de estado do tipo MyHomePage, tá? Então ela herda de estado. E aí é dentro dessa classe que a gente vai construir nossa tela, nosso código. Só uma observação aqui para quem não conhece muito orientação a objeto, né? Sempre que você vê ali o arroba override, esse arroba é um decorator, significa que ele está sobrescrevendo um método da classe que ele está herdando. Então, na verdade, ali o createState, esse método pertence à classe statefulWidgets. Só que ele está sobrescrevendo esse método da classe statefulWidgets. É só uma observação para quem vem de web, JavaScript, não mexe com orientação a objeto, é basicamente isso. Exato. Show. E aí, dentro dessa classe aqui, MyHomePageState, que ela herda de estado, então a gente vai conseguir fazer manipulação de estado nela. A gente vai construir a lógica da nossa tela, o design e a lógica desse app. Deixa eu apagar esse aplicativo demo, para a gente começar a dar uma olhada aqui. Então ele começa criando uma variável. Pode falar. Então sempre que quando você tem um componente que você vai mexer com estado, você tem que criar essa estrutura. Você tem que criar um componente que herda statefulWidgets, certo? E aí lá dentro você tem esse método que você dá um override, e aí você tem que apontar para uma classe que herda de state, né? Essa seria a estrutura básica. Isso. A gente não precisa ficar escrevendo esse código toda hora, tá? Porque ele tem um atalhozinho. Vou até mostrar aqui, mas quando a gente for criar uma tela, a gente vai usar. Quando eu clico aqui ST, ele já me sugere que eu criar um statefulWidget ou um statelessWidget.
Se eu seleciono um deles, ó, ele já cria para mim essa estrutura toda, tá? Então ele já cria aqui o override do create state, já cria a classe que herde state, eu só vou dizer o nome. Né? Quando a gente criar a segunda tela, a gente vai usar isso aqui. Beleza. Tá? Então aqui dentro, onde eu vou construir meu código, né, na classe aqui que herda de estado, ele iniciou um contador aqui. Aí esse underline aqui indica que é uma propriedade, que é uma variável aqui privada, né? A gente não usa, em Dart não usa public e private para controle de acesso. Então, underline é uma variável privada. Se eu tirar o underline, ela fica pública, tá? Não sei se JavaScript tem esse uso para o underline também. Não, né? Não. Então aqui é uma variável do tipo inteiro, iniciou o contador com 0, beleza. Eu vou pular essa função aqui, que ele criou uma função de incrementar o contador, eu vou pular porque a gente vai falar do set-state um pouquinho depois, tá? Beleza. Então a gente cai no build, como eu falei, todo widget vai ter o método build, tá? Que também é uma sobrescrita lá da classe Py, né? Que retorna um widget, tá? E ele vai passar o contexto que eu já expliquei lá no outro widget, tá? E aí ele retorna aqui já pra gente um outro widget que é bem especial, que é o scaffold. O que é o scaffold? Scaffold é um widget que tem uma estrutura de app básica, tá? Que ele chamou de estrutura scaffold, que é o quê? É esse aplicativo que tem uma app bar aqui em cima, uma tela de conteúdo, pode ter um bottom bar aqui embaixo e tem o float action button, tá? Então essa estrutura toda aqui é o scaffold. Eu podia construir na mão usando outros widgets, tá? Eu podia construir um container aqui em cima para colocar essa barra azul, criar um texto para botar esse título, aí criar um outro container aqui com background branco e criando outros widgets, né? É como se fosse um template. Já fornece pra gente essa estrutura. Exatamente. Boa analogia, Ayrton. Como se fosse um template. Como muitos apps, né, do mercado usam essa estrutura, tá, de ter uma barra aqui em cima ou uma barra aqui embaixo, você não necessariamente tem que... Você está criando o scaffold, mas não necessariamente você tem que ter as duas barras ou alguma delas, tá? Então, como muitos apps ou tem uma barra em cima ou tem uma barra embaixo e usam float action button, o scaffold, o Flutter já deu esse componente para a gente poder utilizar. Então, o Flutter tem muito disso. Isso é muito bom. O que é comum, o que é muito comum usado assim, em aplicativos, ou a comunidade identifica que é algo que toda hora alguém está construindo na mão, eles vão e fazem um componente que já cria pra gente aquela estrutura básica. Né? Então é bem legal. Legal. E aí o scaffold tem esses componentes aqui, como eu disse, o app bar, tá? Então ele criou o app bar aqui, e aí passou o title. Você vê que app bar, por exemplo, é um parâmetro aqui de scaffold, ele recebe um widget, tá? Title também é um parâmetro aqui, ó, que recebe um widget também, tá? Então por isso que a gente fala que em Flutter tudo é widget, tá? Quase todos os parâmetros são widgets, tudo que você está criando vai ser um widget ou vai herdar de uma classe que é widget, tá? Entendi. E aí, por exemplo, como é que eu crio um texto no Flutter? Text, que é um widget, e aí ele recebe, esse sim recebe uma string para poder mostrar na tela, tá? E aí ele passou o widget.title. O widget.title é o quê? É o meu widget, que é esse aqui, o My Homepage, .title é a propriedade que a gente declarou aqui em cima. Esse widget, então, é para ele fazer referência à sua classe lá que estende o stateful widgets, né? Exato. Porque se eu botasse this ou self, né, como algumas linguagens chamam, seria essa classe aqui, né? Seria e essa classe state. aqui não tem isso, ela não tem o title. O title é do widget, né? É dessa classe aqui. Se eu fosse pensar desse jeito, para mim seria this.widgets.title, mas ele já bota direto, ele já cria uma propriedade chamada widgets que aponta para o my homepage. Funciona, o this.widgets funciona, entendeu? Porque o counter também, por exemplo, se eu quiser usar o counter, o this também vai funcionar. Só que se torna redundante, né? Você não precisa usar o this. Entendi. Mas aí isso, o widget do widget. É do widget que está usando esse estado aqui. Né? Então, é dessa forma. Então, tudo que você criar aqui, você acessa dessa forma. Beleza. Né? Então, aí ele criou o texto. Aí eu já vou mostrar uma coisa aqui que é legal, que é o hot reload. O que é o hot reload? Eu faço alterações no meu código e isso se reflete aqui
no simulador de forma quase instantânea, tá? No nativo, por exemplo, o pessoal talvez não conheça muito, mas na app nativa tem que fazer build toda hora para ver o que o meu código está sendo alterado, né? Isso leva tempo. Leva tempo. Mas se você está num projeto muito grande, às vezes 1 minuto, 2 minutos para fazer um build. Então eu mudei alguma coisa, eu demoro 2 minutos para ver o resultado. E no Flutter a gente tem esse hot reload que é bem legal. Eu vou alterar o texto que está ali. E aí, quando eu salvo o arquivo, ele faz aqui, ó, perform hot reload, e ele já alterou aqui o título para o texto que a gente mudou, né? Então é muito legal. Você vai construindo a tela, né? Vai botando os widgets, fazendo configurações na tela, e você já vai vendo como que aquilo vai aparecer para o usuário, né? Então é bem legal. Hoje quem desenvolve com React, muito, né? Sim. Hoje quem desenvolve com React, com Angular também assim, já está acostumado, né? Já vem um setup pronto, você pode fazer na mão, mas já vem um setup pronto, que também atualiza. Só que mesmo assim, para web ainda seria mais rápido, né? Mesmo se não tivesse o hot reload ali para mobile, então isso aí é um ganho tremendo. Né? É muito grande, por isso que lá na documentação do Flutter tem, né, Fast Development, né? Por causa disso, você ganha muito tempo realmente com isso, né? Parece uma coisa simples, mas é que faz muita diferença no dia a dia, total. Porque a cada 1 minuto que você perde para ver o resultado na tela, no final de uma semana, isso aí se transforma em 4 horas que você perdeu, né? Pois é. Então é muita coisa. Demais. Aí o Scaffold tem uma propriedade importante, eu vou diminuindo as outras que a gente já passou, que é a body. A body seria o quê? A área central da sua tela seria a área realmente de conteúdo, né, da tela, tá? E tem a outra propriedade aqui que ele utilizou do Scaffold, é o Float Action Button, que é onde eu informo o que eu vou colocar aqui nessa posição, tá? Ele usou o Float Action Button para informar alguma coisa aqui, mas eu posso usar outra coisa. Por quê? Porque o Float Action Button, ele recebe um widget. Então eu poderia botar um texto aqui, tá? Não precisaria botar um Float Action Button realmente. O que o Scaffold fala pra gente, fala aqui, ó. Eu tenho um lugar reservado aqui, que é nesse canto direito aqui, que você pode botar um widget que ele vai se comportar como um Float Action Button. Se você vai botar um botão ou não, é escolha sua, mas ele já dá essa estrutura pra gente, né? Porque se eu fosse criar um botão desse na mão, eu ia ter que controlar ele. O mais difícil seria controlar ele por causa do scroll, né? Se a tela fizesse scroll, ele não pode fazer scroll. Então, entendi. Essa complicação, o Scaffold já me livra disso, tá? Ele fala, ó, o que você colocar aqui vai ficar flutuando na tela, independente de se o usuário está scrollando ou não. Então, é bem legal. A gente vai fazer uma alteração. A gente vai alterar esse daqui a pouco, pra gente começar a mexer nesse aplicativo, tá? Beleza. Então, voltando aqui pro body, que é realmente onde está o conteúdo dessa tela, ele tem aqui o body, ele criou um center, tá? Então, por exemplo, alinhamento, center, padding, margem, tudo isso são widgets, tá? Então, se eu quero criar uma margem, por exemplo, deixa eu ver se ele vai reclamar do erro aqui. Eu crio um widget do tipo margem, tá? E aí, dentro do margem, eu vou conseguir definir o alinhamento que eu quero, tá? Ou a margem que eu quero. Ele tem padding, edge, se eu não me engano. Ele não vai autocompletar porque ele está dando erro no build que eu inseri onde não devia aqui. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Beleza. Então o center esses componentes de alinhamento, né? Center, pad, margem, tudo isso são widgets também, tá? Então se eu quero centralizar um texto, eu coloco o texto dentro de um componente de center, tá? Foi isso que ele fez aqui. Ele criou um center para centralizar aqui o conteúdo da tela, né? E aí o child, toda vez que a gente vai inserir um widget dentro de outro, a gente usa a propriedade child, tá? Que a gente chama de filho. Alguns são children quando recebe mais de um widget, tá? Só uma observação assim. Pode falar aí. Que aí tudo é widget, né? Isso me lembra um pouco o HTML, que a gente fazia algumas coisas direto no HTML, né? Tinha tag center também lá dentro que você centralizava. Hoje em dia você faz tudo por CSS. Então tá até me lembrando um pouco aí o HTML de antes. Tudo é widgets, legal. Como tudo é widgets, inclusive esses parâmetros, normalmente em outras coisas você usa como parâmetro, né? Por exemplo, você tem um botão, e aí o botão tem um parâmetro que é margem. No Flutter não, no Flutter a margem é um widget separado, e aí você dentro da margem você bota o widget que você quiser. Então vou mostrar essa imagem legal aqui,
que a gente chama de widget tree, tá? Seria a árvore de widget do Flutter. Por que seria isso? Como a gente viu lá, eu vou juntando widgets, né, para construir a tela, e ele vai criando essa árvore, ou seja, eu tenho um container, né, no nosso caso lá, por exemplo, foi o Material App. Dentro do Material App eu criei o scaffold, tá? Dentro do scaffold eu criei um center, dentro do center eu coloquei uma coluna, né? Então ele vai criando essa árvore, e aí quando a gente muda o estado, por exemplo, ele vai e atualiza determinado pedaço da árvore ou a árvore toda, tá? Por isso que a gente chama de pecinhas de Lego, né? Porque a gente vai montando coisa. E aí como é que eu faço essa relação? É usando o child, né? Por exemplo, o container tem um child que é a row, né? Então isso que é o parâmetro child. No HTML isso é a DOM tree também, parecido com a widget tree. Só que aí para você dizer que é um filho, você tem a propriedade child, né? No HTML seria só botar as tags ali dentro. E também o conceito de components é parecido, né? Você também tem uma árvore de components assim mesmo. Só trazendo essa analogia assim pro pessoal, né, aprendendo aqui junto e passando para quem desenvolve com web para entender que é parecido os conceitos, né? Não tem algo tipo extremamente que é específico do Flutter que você tem que aprender do zero. Não, os conceitos são bem parecidos e isso que ajuda, eu acho que tá ajudando a trazer mais galera ainda pro Flutter, né? Isso é bem legal. Sim. Facilita muito a transição, né? Quem quer ver outra tecnologia, se os conceitos são parecidos, ajuda bastante. Bastante. Então é isso. Então todo widget ele vai ter um child ou um children, tá? Todos não, mas grande maioria. Child é quando ele aceita um único filho, tá? E children é quando ele aceita vários outros, né? Normalmente ele aceita uma lista de widgets, tá? Entendi. Então no child do center aqui, ele cria uma coluna. A coluna, a gente tem, é um widget que eu vou chamar de widget de organização, porque ele não é visual na tela, tá? A coluna, ele faz com que os children, tá? Os filhos da coluna sejam alinhados de forma vertical. Então ele vai botar um componente embaixo do outro, tá? E a gente tem o oposto seria a linha, com que a linha faz com que a gente coloque componentes um do lado do outro, tá? Então aí dependendo do layout a gente usa coluna ou linha, ou pode combinar eles, né? Eu posso ter uma linha dentro de coluna ou coluna dentro de linha, aí vai depender do que o design pensou lá pra gente construir, né? Entendi. Colunas e linhas são esses, são componentes de alinhamento também, né? São widgets de alinhamento. E aí a column tem o children, né? Como eu disse, o children é porque ele recebe uma lista de widgets, né? Então não é só um child. E aí tem aqui uma lista, ele criou aqui a lista e criou os dois textos que a gente vê ali na tela, tá? Esse texto aqui que é quantas vezes você apertou o botão e o texto que mostra o valor da variável counter aqui, que a gente altera quando clica no mais, tá? E aí ele usou o style aqui, né? Texto, a gente tem o style, ele usou para o headline 4 é o tamanho mais ou menos de um padrão de texto, né? Mas a gente pode mudar um style, por exemplo. Vou mudar os textos de cima, vou definir aqui style. A gente vê que style recebe um text style, então eu vou criar aqui um text style. Vou usar o construtor. Toda vez que o Flutter tem muito disso do autocomplete, tá? Então, e é muito bom usar o autocomplete do Flutter porque ele me dá as opções aqui. Quando eu vejo a caixinha roxa é o construtor, tá? Então eu vou usar o construtor do text style. Você vê que ele botou parênteses e botou a vírgula, tá? A vírgula é importante para a indentação do código, tá? E até para evitar erro mesmo. Por exemplo, se eu esquecer dessa vírgula aqui, ele já dá um erro para mim, tá? E como você vê, o código às vezes parece muito denso, né? Parece muita coisa sendo escrita. E se você perder uma vírgula dessa, né? Uma vírgula aqui em cima, às vezes fica ruim de achar onde é que está o problema, tá? Então é bom usar o autocomplete, porque ele já preenche com a vírgula quando é necessário, tá? Sim, entendi. Então é legal isso. E, claro, agiliza muito pra gente desenvolver, usar no autocomplete, né? Tá, e aqui no text style, por exemplo, clicando em cima aqui, eu tenho aqui os parâmetros que ele tem, que ele recebe, né? Que ele pode receber. E eu tenho aqui o font weight, o font size, tá? Eu vou usar o font size que deve estar aqui atrás dessa barrinha. Mas ele já mostra pra gente ali, eu tenho font weight, eu tenho color, aqui color, tá? Eu tenho shadow, eu posso colocar uma sombra no texto, então eu já posso, com text style eu consigo manipular esse texto aqui. Vamos só mudar a font size pra gente ver que eu posso definir o tamanho de fonte aqui também. E aí quando eu salvar, ele vai fazer o hot reload e já mostra pra mim o tamanho do texto lá.
Entendi. Tá? Isso, Esse tamanho. Vamos diminuir um pouquinho. De repente, quem chega assim e vê tanta coisa nova, né, pode se assustar um pouco, mas são tudo widgets prontos, né, que o Flutter te dá. Então, basicamente, você tem que entrar na documentação e ver o que cada um faz, quais são as configurações de cada uma. Né? Isso aqui não é de linguagem de programação, isso aqui são os widgets prontos do Flutter para você ter que ir lá olhar e ver como é que configura. Né? Tipo... E aí você vai montando a sua interface, né? É bem legal você falar. Vamos dar uma olhada na documentação, então, como é? A documentação do Flutter ela é bem detalhada e bem rica. Eu vou lá no site do Flutter, que a gente já deu uma olhada, flutter.dev. Documentação é importante, inclusive, falam que um dos sucessos de projeto open source é você ter uma documentação fantástica, né? Gasta até mais tempo na documentação do que no projeto. Exato. Então, no flutter.dev eu tenho aqui docs, que a gente já viu, né, para o Get Started para instalar o SDK. Aqui do lado eu tenho o User Interface aqui de Development. Aí eu tenho o Widget Catalog, tá? Então aqui no Widget Catalog eu tenho todo o catálogo de widgets do Flutter, que é gigantesco. É difícil conhecer todos, né? Você tem que... Conforme você vai usando, você vai conhecendo eles. Mas tem alguns principais, texto, essas coisas. Então eu tenho aqui várias categorias. E aí eu vou olhar os básicos, tá? Que o básico é normalmente o que a gente mais usa. Aí eu tenho aqui, ó, coluna, appbar, container, né? Flutter logo para imagens, ícones, linhas e tem o texto, tá? Então, olhando o texto aqui, a documentação tem uma estrutura sempre assim. Ele vai explicar o que esse widget faz, tá? Então, o texto é muito simples, ele mostra um texto com um style, tá? Aí ele fala aqui que o text widget mostra uma string, então é bem simples, né? O style é um argumento opcional, então ele vai explicando mais ou menos o que esse widget faz. Legal. Ele tem um código de exemplo, tá? Então, como é que você usa o teste, por exemplo. Aqui ele tá, como é que ele passou uma string, passando uma variável para o texto, alinhamento de texto, overflow e o style que a gente viu, tá? Então, ele já tem um exemplo. Ele usou um outro exemplo aqui, por exemplo, para você botar negrito itálico nas palavras, né? Então, é bem legal. Os exemplos são bem ricos. E aí ele vai ter aqui sempre o construtor, tá? Como é que é o construtor desses widgets e as propriedades que esse widget tem. E aí ele explica mais ou menos o que cada uma faz. Por exemplo, maxline é o número o número máximo de linhas que o texto vai ter, tá? Então, style, que é o que a gente está usando, o style usado para o texto, né? E aí, se você clicar aqui em text style, ele já lhe leva para a documentação do text style para você construir o estilo do texto, tá? É legal estar dando como bold, essas coisas. Sim, sim. Eu acho que é legal estar sempre dando uma olhada, vendo as possibilidades, por caso for desenvolver um app, né, não precisar criar algo do zero, sendo que ele já te dá algumas coisas assim já bem adiantadas, né? Não tem como conhecer todos, mas você vai pegando aí conforme for desenvolvendo, né? É muita coisa. Legal. O que a gente... É pesquisar quando precisa. Por exemplo, você precisa de um shadow, aí bota lá, shadow Flutter, você vai cair provavelmente no Stack Overflow ou na documentação oficial lhe dizendo como é que você coloca uma sombra, tá? Como você disse, são muitos widgets, é muito difícil conhecer todos, só se você tiver já alguns anos de experiência. E claro, toda atualização do Flutter vem um widget novo, então sempre vai ter coisa nova. A questão é quando você usa mesmo, né? Eu estou precisando fazer isso, aí você pesquisa, você vê que tem um widget para aquilo, e aí você vai aprendendo, né? Você vai conhecendo os outros widgets, mas tem muita coisa, né? Então a gente já viu o texto aqui, e aí vamos ver então como é que é feito essa alteração do valor da variável, tá? Que a gente que é a gestão de estado no Flutter, tá? Que é algo importante. Vou vir aqui no Float Action Button. Então ele tem um botão. O botão, deixa eu clicar aqui na documentação. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Deixa eu baixar. O botão ele tem uma propriedade que é essa onPressed. Tá aqui, ele está usando aqui. O onPressed recebe uma função como parâmetro, tá? Então todo botão vai ter esse parâmetro. A tooltip aqui é quando é mais para web, né? Quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra aquela coisinha. O child do botão, ele criou um ícone aqui, que é o botão, esse símbolo de ADD, é o mais, tá? Porque o botão em si, ele o Float Action Button é só esse círculo azul. O mais é um outro widget que a gente colocou junto do botão. Então, tipo,
você pode alterar esse ícone aqui. Essa aqui é uma biblioteca do próprio Flutter, icons, ponto. Ele vai me dar aqui, ó, vários ícones já pré-pontos. Vou pegar esse do time aqui pra gente ver o que é, mas provavelmente é um relógio, tá? Então ele já altera lá o ícone para um reloginho. Legal, né? legal. Então é uma biblioteca de ícones já pronto. Deixa eu voltar pro ADD. E aí, o que o botão está fazendo? Então, quando o botão é pressionado, ele executa essa função aqui, incremented counter, tá? Que ela está declarada aqui. Foi a que eu pulei, né? Mas o que o incremented counter faz? Ele incrementa o counter aqui, counter mais. Mas a coisa importante aqui, ele tem que incrementar e informar o Flutter que o estado está sendo alterado. E ele faz isso chamando set state, tá? Então, ele fala para o framework que o estado da aplicação está sendo alterado e a aplicação precisa atualizar a tela para que reflita o estado da aplicação, tá? E aí, no set state, o Flutter fica sabendo disso e atualiza a tela, tá? Então, quando eu clico no mais, ele atualiza a tela para o valor correto da variável. Eu vou tirar o set state para a gente ver o que acontece. Então, tirando o set state aqui, a gente continua incrementando a variável, tá? Ou seja, a lógica na teoria estaria certa, mas quando a gente vai ver na aplicação, eu clico no mais e o valor ali não altera, tá? Então, é importante lembrar do set state, né? Qualquer alteração de estado, a gente tem que usar o set state, tá? Legal. Então, Isso é salvando parecido aqui, minha aplicação volta a funcionar. Isso é parecido com o conceito que a gente Pode também falar tem aí. hoje na web, né? Tipo, você muda, você tem que informar que mudou, até para evitar processamentos desnecessários, né? Aí você muda, só que aquela informação mudar não significa que as outras vão reagir àquela mudança. Então você tem que dizer ali para sua aplicação, para a parte que você está desenvolvendo, que mudou e aí renderiza novamente, né? O React tem isso, eu acho que todas as libs hoje modernas aí baseadas em components tem isso. Templates, Angular, Vue.js. Sim, Então é sim. bem tranquilo. Esse set state, ele é da verdade dessa classe state, né? Que você está estendendo. Isso. É uma função já do state. Entendi. Essa aqui é o jeito básico da gente fazer gestão de estado no Flutter, tá? Mas você pode fazer gestão de estado aqui usando outras tecnologias. O Dart já tem o React Dart, tá? Como se for... O React não, mas o Dart reativo. Né? Ok. É como se fosse... É porque a gente tem RX Swift, RX Java, né? A gente tem RX já para um monte de coisa. É verdade. O Dart já tem o dele também, tá? Ah, legal. Então você pode fazer gestão de estado também com streams. Você pode fazer gestão de estado com MobX. Eu acho que MobX, o pessoal da web, alguém deve conhecer aí, porque também tem para web MobX. Ele é bem tá? conhecido. Então tem outras formas, Block talvez seja um dos mais conhecidos na comunidade de Flutter, já tem outros. Então, o Flutter tem várias formas de fazer gestão de estado, tá? O set state aqui é o mais básico, é o que a gente normalmente começa a aprender a usar pelo set state, tá? Mas profissionalmente, quem for seguir na carreira aí vai ver que projetos maiores usam outras formas de gerenciar estado, tá? Isso é bem Beleza? parecido com Então o próprio web, onde, tipo, para pequenos casos você consegue resolver só com a parte de components ali, mas se você precisa de algo maior, como é que os componentes vão conversar, essas coisas, você precisa de uma camada aí de gerenciamento de estado, né? Aí tem o Redux, Exato. Mobex, tem vários para você fazer isso. Então, aqui é a mesma coisa, né? Essa camada é importante, gerenciamento de estado. Sim. Então vamos incrementar um pouquinho aqui o demo que ele fez, para a gente replicar um pouquinho dessa lógica aqui. Eu vou adicionar um botão de menos agora aqui do lado do botão de mais, tá? Então como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui o botão direito. O que eu quero fazer então? Como eu quero botar um botão ao lado do outro, eu uso uma linha, né? Eles vão ser alinhados em linha, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, Refactor, e aí ele já me dá algumas opções para eu inserir de widgets, tá? E eu tenho aqui, Wrap with Row, ou seja, esse Float Action Button agora vai virar child de uma linha. Então, Wrap with Row ele já criou aqui a linha com o children, tá? E aí eu vou criar um outro Float Action Button, né? Então eu tenho aqui o construtor Float Action Button, ele já me pede aqui o onPressed, tá? E aí eu vou passar uma função vazia para ele. Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tá? Porque beleza. eu vou definir essa função daqui a pouco, tá? E o child
vou definir o child aqui como sendo um ícone também. Então, ícone, abre e fecha parênteses, deixa eu salvar aqui para ele já colocar na formatação correta. Identar, icons, ponto, deixa eu ver se eu tenho aqui um remove. Vamos ver se eu remove. Vou atualizar minha tela e eu já vou ver o meu layout sendo refletido aqui no Float Action Button, tá? Por que ele alinhou tudo lá na coisa? Porque a linha, ela tem como alinhamento principal o início dela, tá? E aí como é que eu mudo esse alinhamento? Eu posso vir aqui em Main Axis Alignment, ou seja, o alinhamento principal dessa minha linha. Vai ser um Main Axis Alignment, ponto. E aí eu posso centralizar. Então, se eu atualizar aqui, eles ficam centralizados. E eu posso jogar para o final da linha. Então, se eu atualizar aqui, eles vão lá para o local que eles precisam, tá? Legal. E agora eu quero trocar. Eu quero que o mais fique do lado direito e o menos do lado esquerdo. Então, é só eu trocar a definição desses widgets aqui. Só vou cortar aqui o do menos e vou botar aqui para cima. Quando eu atualizar, eles já estão invertidos, tá? Ele vai seguir a construção da tela, vai seguir a ordem que eu defini os widgets aqui, né? Então eu já tenho o botão de menos ali aparecendo. Ele não está fazendo nada, né? Porque a gente não definiu a função para ele, tá? Então nessa função, o que eu quero? Eu quero que ele use o setState. Eu preciso usar o setState, por quê? Porque eu vou mudar o estado da aplicação, né? Sim. Que eu vou decrementar aquela variável, aqui o setState. Vou usar o construtor porque ele já constrói para mim a função certinho. E aí eu vou dizer que o counter menos ponto e vírgula. Counter menos ponto e vírgula, tá? Então eu vou salvar e aí toda vez que eu clicar no menos, a gente já tem lá o nosso decrementador, né, funcionando, né? Então você vê que é muito fácil adicionar um componente. E aí eu usei duas formas diferentes aqui. Aqui o increment counter eu defini como uma função mesmo, tá? A gente chama de funções nomeadas. E aqui o decrementador eu não defini o nome de uma função, né? No Dart a gente chama de unnamed functions, ou seja, são funções sem nome, né? Funções anônimas. É como se fosse uma closure em algumas... Isso, em outras funções, em outras linguagens também a gente pode chamar como closures, né? Que eu estou passando aqui uma função como parâmetro. Então... a gente tem essa opção de escrever código dessas formas. E aí você vê que eu adicionei um componente aqui muito rapidamente, já disse aqui no onPressed o que ele faz, a função que ele deve executar, e é muito fácil a gente mexer aqui com esses componentes, né? Show de bola. Beleza? Vamos fazer mais uma alteração aqui nesse código agora para a gente ver navegação de telas, beleza? Boa. Então eu vou botar um botão aqui, quando clicar no botão eu quero ir para a próxima tela. Tá? Beleza. Então aqui no text, depois do text, aí eu tenho que me localizar no código, né? Por exemplo, eu quero botar um botão abaixo desse texto aqui. Então eu tenho que vir aqui, ver que esse texto está dentro de uma coluna, tá? E aí depois do texto eu vou criar o meu botão, beleza? Beleza. Vou usar um dos botões aqui que o Flutter disponibiliza pra gente, que é o Elevated Button, tá? É um botão que ele parece que está um pouquinho acima da tela, assim, ele tem meio que uma sombra, algo do tipo. Tá. Como ele é um botão, ele tem um pressed também, tá? Então eu tenho que informar para ele o que ele vai fazer quando for pressionado. Por enquanto, vou informar uma função vazia, então abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, tá? E ele precisa do child, né? Porque como eu disse, o botão é só um formato ali, o que ele faz é identificar cliques, né? O child, o que vai estar escrito, ou o ícone, é um widget separado. Então eu vou usar um texto simples aqui, abro aspas simples, segunda tela, tá? Vou botar vírgula, quando eu salvar ele já identa para mim tudo certinho. Então a gente já tem o botão, agora a gente precisa construir a segunda tela para a gente poder mostrar ela aqui no aplicativo, beleza? E essa cor então, que ele ficou azul... Para construir uma outra tela? Essa cor que ele ficou azul é por causa do tema lá, né? Que a gente definiu o primary color. Exato, né? Exato. Como eu não defini uma cor para ele pega a cor primária do tema, mas eu posso definir uma cor específica para ele. Beleza. Né? Mas eu vou construir aqui a tela. Então eu venho aqui na lib, tá? Vou criar um novo arquivo. Vou chamar de secondscreen.dart, tá? Então os arquivos que a gente criar aqui na lib, eles vão ser .dart, tá?
E aí a gente tem aqui um arquivo vazio, eu preciso fazer aquele import do material, tá? Então import, eu começo a digitar aqui, ele já sugere para mim aqui a biblioteca do material. E aí eu vou criar um widget, né? Como a gente está criando uma tela, que é algo visual, ela precisa ser um widget, tá? Então eu vou usar aquele atalho que eu falei, ST, ele já sugere. A nossa segunda, eu vou criar como stateful widget, tá? Como vamos supor que a minha segunda tela também tivesse mudança de estado. Então eu vou criar como stateful widget. Como eu mostrei lá, ele já cria a estrutura toda para mim, então eu não preciso ficar reescrevendo isso. E ele já só espera que eu defina o nome dessa classe, tá? Então eu vou botar como second screen. O pessoal que não está acostumado com orientação a objeto, a gente tem como padrão usar nome de classes com letra maiúscula, né? Então por isso que você vê aqui eu usando letra maiúscula. E aí a tela já está criada, ela retorna um container, ela seria uma tela que retornaria um container aqui vazio, tá? Eu vou até voltar aqui no main, vamos fazer então o nosso botão navegar para essa tela que a gente tem lá que já está vazia. Aquele então, container, Eduardo, eu acho que é parecido no HTML como se fosse uma div. Eu acho que é tipo isso, é uma div, que não tem nada. Não sei se o container tem algumas opções, assim, e deve ter algumas configurações, né, alguma coisa assim, mas na minha cabeça parece uma div. Entendi, legal. Eu não conheço muito como é a div do HTML, mas o que é um container aqui? O container, ele é uma caixa, tá? Eu posso definir altura e comprimento dele, por exemplo. Posso definir cor. Container eu posso botar sombras, posso botar bordas arredondadas, tá? Então ele é uma caixinha mesmo. Por exemplo, um botão, a gente poderia construir com um container, né? Botar um container, arredondar até a borda, tá? Sim, Ele é o widget básico de construção de componentes, vamos dizer assim, tá? O botão, ele já vem, eu já uso o widget de botão porque eu preciso do método onPressed, tá? Mas eu conseguiria fazer tudo com container, como eu disse. Tem coisas que já vem pronta porque a gente já tem funções incorporadas ali, tá? Mas o container é o mais básico para a gente construir layout, vamos dizer assim. Entendi. Então eu vou deixar só esse container vazio aqui na segunda tela. Vamos fazer a navegação então, tá? Então no elevated button que a gente criou aqui, esse botão de segunda tela, dentro do método onPressed, eu vou usar o navigator. Tá? Ele já vai sugerir para mim aqui, navigator, ponto, e aí eu tenho aqui os métodos que o navigator aceita, né? Eu tenho aqui pop, push, tá? O que é isso? As telas, elas são gerenciadas em forma de pilha, né? Então eu faço pop para tirar uma tela da pilha e push para botar uma tela na pilha. A tela que tiver no topo da pilha é o que o usuário está vendo e as outras são as que estão em background, tá? Entendi. Isso dá para fazer também no JavaScript com a History API. Também, mais uma vez, quem é de web aí tem a History API, uma API do navegador. E esse conceito é bem parecido, né? Você vai adicionando as telas em cima e a última a entrar é a primeira a sair, né? Você vai tirando as pilhas, você vai voltando. Exato. Entendi. É bem parecido. Exato. E aí o Navigator, ele fornece, claro, ele gerencia essa pilha e ele fornece os métodos para a gente manipular a pilha. E ele tem alguns métodos bem interessantes aqui, que no mobile a gente usa muito. Eu tenho o push normal, que como você disse, eu vou inserir uma tela na pilha. Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, push e remove until. Ou seja, eu vou inserir uma tela na pilha, mas eu vou remover as que estavam por baixo, né? Então, por exemplo, o usuário está navegando dentro do aplicativo, ele já navegou às vezes 4 telas. Eu não quero que para ele voltar para home, ele tenha que ficar voltando de tela em tela, né? Eu quero que ele saia da tela que ele está direto para home. Então eu posso fazer, quando eu colocar essa tela, eu posso fazer o push e remover todas as outras que estavam na pilha, né? Então ele tem já esse método pronto pra gente, eu não preciso ficar manipulando a pilha na mão. Entendi. Tá? Push and replacement, por exemplo. Eu dou um push e substituo uma outra tela que estava anterior, né? Então o Navigator já tem esses métodos pra gente pronto, é bem legal. Irado. Então, eu vou usar aqui o construtor do push. Ele precisa de um context, ou seja, quando eu estou dando push numa tela, eu preciso informar o contexto que estava na tela anterior para que essa tela que vem sobreponha esse contexto, né? Ele fala, ó, essa tela aqui, o contexto vai dizer, ó, essa tela está na árvore de widget na posição tal, tudo. A tela que vem por cima, tem que continuar essa árvore de widget, né? Tem que se posicionar no lugar correto dessa árvore de widget. E ela vai fazer através do context, tá? Então essa variável aqui, ó, que tem do build context,
a gente passa para o push, né? Então é só eu manter aqui o context. E aí o root. O root eu preciso criar uma rota para a segunda tela, né? Então, deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Deixa eu já indentar tudo aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então eu vou criar a rota aqui agora. E aí para a gente criar a rota, quem facilita é o material, tá? Eu tenho aqui o material, page route, tá? Você já tem um construtor aqui. Ou seja, o material page route ele já constrói uma rota de paginação, vamos dizer assim, tá? Ele já vai fazer, ele já vai criar a rota para minha segunda tela e aí quando eu trocar de um para outro, ele vai fazer aquela animação de mudança de página, por exemplo, ou de mudança de tela, né? Então o Material Page Route já fornece pra gente. Ele precisa de um builder, tá? O builder é uma função que nesse caso aqui recebe um context, ou seja, o mesmo contexto da tela que eu tô, e ele retorna a minha second screen. Então essa anotação, eu não sei se vocês têm no screen. E o que ele vai falar aqui é que ele não conhece a second screen, ou seja, eu preciso importar a minha second screen para que essa tela aqui conheça, tá? Então eu venho aqui no import, quando eu começar a digitar aqui second screen, ele já completa para mim, tá? E aí já apagou o erro aqui. Então, eu não sei se vocês têm essa anotação no JavaScript, que isso aqui é uma função, né? E aí eu uso esse igual maior que é como quando a função retorna uma única linha de código, por exemplo. Sim, é o retorno imediato. No JavaScript é o arrow function. É a mesma coisa, assim. Então, quem conhece já então entendeu. Pronto. Então no Dash tem também e a gente usa nessas partes que a gente precisa de uma função que é muito simples, né? Eu só fiquei em dúvida se você vai passar isso. Eu só fiquei em dúvida se você vai passar esse contexto para o second screen. Vai, o builder, o Material Page Router, quando usar o builder, ele vai usar o contexto para... Ele não é que ele passa o contexto para a second screen, é que ele vai construir a second screen em cima do contexto da tela atual. Tá? É porque olhando isso? Assim parece que esse contexto não está sendo usado. Fala. Não, quem vai usar o contexto é o builder, a função que está lá no builder, beleza? Entendi. É o Material Page Router que vai usar esse contexto. Então deixa eu atualizar aqui, ele vai fazer o hot reload. Quando eu clicar aqui, eu vou para a minha segunda tela, que como a gente criou a segunda tela com um container vazio, é só essa tela preta aqui, tá? Mas a gente já está navegando de tela. E aí eu vou mostrar um negócio legal do Scaffold. Como eu disse, o Scaffold é uma estrutura de aplicação. Eu vou retornar aqui o Scaffold, tá? Em vez de um container vazio. Vou só construir um app bar aqui para a gente visualizar o que eu estou querendo mostrar. Então eu vou deixar uma app bar com o título, text, second screen. Então eu vou salvar. Você vê que ele já montou a estrutura do Scaffold aqui para mim. E o negócio interessante que eu quero mostrar, ele já botou o botão de voltar. Então se eu clico aqui no botão de voltar, ele já volta para a primeira tela. Você vê que eu não codifiquei o botão de voltar aqui, eu não falei para fazer pop na pilha nem nada. Mas como é algo muito comum, né? Você está navegando, tem um botão de voltar, o Scaffold já coloca pra gente, tá? Então por isso que o Scaffold, a gente fala que é uma estrutura básica, porque ele realmente tem o que é básico de uma aplicação. Então eu não preciso, a pessoa não precisa aprender a botar um botão aqui em cima, fazer o botão da pop no Navigator, é só botar Scaffold e você já tem um botão de voltar. Então, e não só isso, né? Ele também tem os componentes que fazem... Ele tem que detectar ainda que ele está numa pilha, né? Para saber que tem que adicionar um botão de voltar. Então ele já faz isso, irado. Já faz isso. Você vê que a nossa primeira tela é um Scaffold também, só que como ela é a primeira tela da pilha, ele não tem o botão de voltar. Sim, já na segunda, como ele tem uma tela anterior, ele já põe um botão de voltar. Muito bem apontado, ele faz isso mesmo. Então, o Flutter tem muito disso. Tem widgets que englobam comportamentos e ferramentas que as pessoas normalmente utilizam, tá? Então ele já faz automático pra gente. E eu posso desabilitar também, tá? Se eu não quiser botar o botão de voltar, eu posso desabilitar, não é obrigatório não. Então é bem legal. Então a gente viu aqui, Ayrton, a estrutura básica de uma aplicação Flutter, tá? A gente startou o projeto, né? Viu como é que faz o start do projeto, vimos aqui o código de exemplo que ele passa pra gente, que é um código já
para quem vai começar a construir uma aplicação, já consegue mexer nesse código, né? Porque ele já tem aqui o Run App, já tem o Scaffold, já tem o Material App, né? Que são as estruturas básicas. A gente mostrou aqui como é que a gente faz navegação de tela, né? Como é que a gente cria uma segunda tela, como é que eu adiciono um botão na tela. Então, a gente tem aqui o básico do Flutter para quem quer começar a construir os aplicativos mobiles aí. Legal. Para poder... Né? E que é muito fácil, né? Tipo, essa parte de tela... Pô, é só você... Assim, você tem esses conceitos de orientação a objeto que você precisa saber, mas para estilizar a tela, basicamente, você tem que olhar lá a doc, ver o que você precisa e ficar fazendo essa composição de components e você consegue construir a tela, que acredito que seja uma das coisas mais difíceis quando você vai desenvolver em nativo. Então, pô, perfeito, assim. Eu gostei demais de Flutter. Eu nunca fui desenvolvedor mobile, mas... Com certeza, eu fazendo um app meu vai ser o framework que eu vou escolher para desenvolver. Mesmo que eu seja de JavaScript e tenha outras opções, eu gostei muito do Flutter. Legal. O Flutter é muito simples para construção das telas, como ele fornece os widgets para a gente usar. É bem legal ficar brincando com isso aqui, montando. Então é bem rápido, né? A gente conseguiu fazer algo aqui simples, mas foi bem rápido, eu não escrevi muito código e a curva de aprendizado não é tão grande, né? A gente vê que dá para entender e com o Hot Reload você vendo o que está sendo construído, então facilita mais, é bem legal mesmo. Legal, demais, cara. É impressionante, assim, porque você acaba focando todo o seu tempo no seu produto, na sua ideia, na sua inovação, aí nos projetos da sua empresa. E essas coisas aqui que o Flutter te dá, provavelmente se você vai desenvolver nativo, você vai ter que fazer tudo isso do zero, na unha, ou ficar utilizando vários pacotes de terceiro. E ele já te dá tudo pronto, assim, transição de tela, né, os componentes, você só precisa olhar lá na documentação e ver quais são as propriedades que ele aceita e você vai, como você falou, né, pecinha de Lego, né, você vai montando ali a sua interface. Então, assim, é impressionante o que eu estou vendo aqui de quanto de agilidade ele te dá na hora de você construir algo, prototipar algo, criar seu aplicativo final. E, assim, é bem impressionante mesmo. Eu que nunca me envolvi muito com o desenvolvimento mobile, sempre gostei mais de web, assim, fiquei bastante animado, até porque os conceitos é muito parecido com que está o front-end hoje, né, de conceito de components, de gerenciamento de estado. Existe o Material UI também para você trabalhar no front-end. Então, querendo ou não, você já tem lá os components para você olhar, então é bem parecido e a construção de interface ficou bem mais simples, né? Ficou bem, surpreendente ainda com isso Hot Reload aí, você consegue desenvolver bem rápido. Então, eu acredito que quem está iniciando talvez tenha mais que entender ali um pouco das questões do Dart em si, não do Dart em si, mas de linguagem, né, de orientação a objetos e tipagem. Né? Se você entende orientação a objeto e tipagem, você está pronto ali já para começar no Flutter sem problemas. E aí você vai ver como é que utiliza esse táxi do Dart, mas é bem tranquilo. Assim, se você mexe com JavaScript, muitas coisas são parecidas, né? A criação até de funções ali é semelhante. Então, bem legal mesmo. Acho que deu para aprender bastante. Foi uma ótima introdução aí para a galera. Eu sei que desenvolvimentos mais complexos de aplicativo também tem essa parte de gerenciamento de estado, né? Tem essa parte de integração com APIs externas, tem toda essa parte. Acho que quem está iniciando hoje tem muitas dessas dúvidas e eu sei que a Cubus tem a sua formação Flutter, né? Então aqui está rolando uma parceria entre a Cubus e aqui do canal. Então, já trazendo spoiler, tem um cupom de desconto do Programador a Bordo. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Mas então, aproveitando, Eduardo, fala um pouco mais aí sobre o curso da Cubus, da formação Flutter, como é que funciona, como é que são as aulas, o que a pessoa sai de lá sabendo, né? Tá, é isso. A gente, na Cubus Academy, tá? A Cubus Academy, ele é um braço de educação da Cubus Tecnologia, tá? A Cubus Tecnologia já tem alguns anos de experiência em desenvolvimento de software, né? E aí a gente resolveu usar essa experiência para ensinar novos desenvolvedores, né? E desenvolvedores que querem mudar de stack também. E aí esse é o braço da Cubus, que chama Cubus Academy. E a gente vai começar, né, o curso de Flutter lá. Então, o que a gente vai ver durante o curso na Cubus Academy? A gente vai ver todo o processo básico aqui de widget, né, o que é o Flutter, e a gente vai ter um projeto para ser desenvolvido durante o curso, que é uma aplicação
vamos dizer assim, que usa a arquitetura cliente-servidor. Esse é o quê? A gente vai desenvolver o aplicativo mobile e a gente vai consumir informações de uma API, tá? Que está rodando em um servidor. A gente vai utilizar uma API pública, uma API que é chamada ITMDB, que é uma API que fornece informações de filmes, né? Então a gente vai ter ali todas as informações de lançamentos, quem são os atores dos filmes, os posters. Então a gente vai criar um aplicativo que é usado, vamos dizer assim, que tem a estrutura que é usada em aplicativos reais, aí aplicativos que estão sendo usados profissionalmente, que vamos usar banco de dados para salvar os favoritos, os filmes favoritos, por exemplo, do usuário. Vamos consumir uma API externa, né, para buscar as informações para o aplicativo mobile. Vamos fazer o parse desse JSON, né, que chega para o mobile. Vamos construir um layout extremamente bonito, né? Vamos criar aí layout com pôster, com animações, tá? Então a gente vai no final do curso ter um aplicativo que a pessoa pode botar aí no GitHub, pode botar aí como um portfólio de que aquela pessoa criou um aplicativo mobile que é possível até de publicação, porque é um aplicativo extremamente funcional, né? Vai ter os filmes, lançamentos que a gente tem realmente no mercado, que a API fornece para a gente informações atualizadas. Então é um curso que vai ver toda a parte básica de tela, mas nós vamos ver também toda a parte de lógica de um aplicativo escrito em Flutter usando a linguagem Dart, tá? Então no final do curso a pessoa vai ter um aplicativo que pode usar aí como portfólio, ou se quiser pode até publicar na loja como o primeiro aplicativo publicado. Sim, e legal. Quem é o público, assim, quem está iniciando hoje na programação pode começar, precisa ter já começado ali com lógica de programação? Quais são os pré-requisitos, assim, já para começar esse curso? Bom ponto, Ayrton. O curso está sendo construído para a gente tentar facilitar ao máximo as pessoas que não têm conhecimento nenhum em programação poder acompanhar o curso, tá? Quem viu aqui, viu que a gente tem conceitos de orientação a objeto, essas coisas que é bom ter para entender o código, mas você consegue acompanhar o curso, você consegue construir seu aplicativo não tendo esses conceitos tão fundamentados, tá? Então o curso está sendo todo preparado para a gente conseguir atender o pessoal, né, que quer entrar em programação, que não conhece de programação. E o que a gente fez para isso? Quem se inscrever no curso vai receber, antes do início das aulas, um mini curso de programação, ou seja, eu vou explicar o que é uma variável, o que é uma função, o que é uma classe, o que é um objeto, tá? A gente vai ver esses fundamentos básicos para a pessoa já entrar no curso com algum conhecimento em programação, tá? Esse curso, eu acho que tem 10 horas de conteúdo, então é um curso, não vai transformar ninguém em programador, mas é um curso que vai dar uma base legal para a pessoa poder já aproveitar o curso de Flutter integralmente, tá? E o pessoal que já conhece outras linguagens, a gente vai abordar, como a gente fez aqui, comparando um pouco, né, com outras linguagens, no que for possível, né? Senão a gente perderia muito tempo comparando com tudo, mas a gente vai falar, quem conhece aqui como é que define uma classe em Dart dessa forma, em outras, por exemplo, eu não preciso usar a palavra reservada classe, mas a gente vai mostrando um pouquinho as diferenças aqui de Flutter e Dart para quem já é de outras stacks, né? Entendi. Não, muito legal. E como é que tá esse curso, assim? Eles são aulas gravadas, ao vivo? Como é que é? Pronto. Como é que funciona o nosso curso lá de Flutter na Cubus Academy? Eu estou gravando as aulas, né? A gente tem as aulas gravadas. Vai ficar, os alunos vão receber essas aulas durante a semana. Vão ser 2 encontros semanais, tá? E o que acontece nesses encontros? Vocês vão ter a aula gravada para assistir no tempo que vocês tiverem disponível, né? Quem trabalha assiste durante a noite e tudo. E aí durante as terças e quintas eu vou estar com monitores no Discord para a gente tirar dúvidas e poder ajudar a pessoa aí a resolver os exercícios que a gente vai passar durante as aulas. Então a gente tem uma dinâmica muito boa, que é para poder não só a pessoa ter acesso ao vídeo das aulas, mas ela ter o suporte também ali ao vivo comigo e com os monitores, para a gente tirar qualquer dúvida em relação ao projeto, em relação ao Flutter em si, em relação à carreira de desenvolvedor. Então a gente vai ter ali durante 2 horas, durante a terça e 2 horas durante a quinta, de 7 às 9 horas mais ou menos.
Então a gente tem esse período para tirar dúvidas, para conversar, para ajudar a resolver os exercícios, para ajudar a construir o projeto. Então esse Live Help que a gente tem é um dos maiores diferenciais da Cubus Academy, porque você não fica desamparado se você tiver dúvida durante o vídeo, né? Durante o vídeo é muito difícil a gente conseguir tirar a dúvida de todo mundo, né? Ou conseguir imaginar a dúvida de todo mundo. E aí no Live Help a gente tem a disponibilidade ali, tem tempo de ensinar a pessoa, ajudar a pessoa ali ao vivo mesmo, né? A gente compartilha a tela, a gente mostra código, eu olho o código do aluno e aí a gente vai resolvendo, tirando as dúvidas. Isso faz toda a diferença, né? Não é só um curso que a pessoa vai ficar assistindo ali e aí meio que se vira, assistindo, dá esse suporte. Eu acredito que ele tenha um período, né? Até para você ter, porque são turmas, né? Então, provavelmente tem esses períodos de suporte, né? O Live Help, o suporte, ele acontece durante o período do curso, né? O curso de Flutter vai começar agora no final do mês. A gente está programando 3 meses de curso, então durante esses 3 meses, às terças e quintas, a gente tem o Live Help. O vídeo, a pessoa vai ter acesso mesmo depois do curso, tá? Mas o Live Help é realmente durante esse período, esses 3 meses de curso, e a gente incentiva as pessoas a irem acompanhando o curso conforme a gente vai progredindo, né? Porque se você deixa para começar a assistir as aulas na segunda semana de curso, quando a gente já está falando, já está começando a construir nosso projeto, aí você vai estar tirando dúvidas, né, da primeira aula que você está assistindo, e quando você terminar de ver as aulas, o período de Live Help às vezes já acabou, e aí você não vai ter ajuda. Então, é um curso gravado, mas a gente sugere que a pessoa reserve um tempo ali durante o período do curso, né, os 3 meses de curso, para realmente ir acompanhando o curso. Sim, uma questão assim de se planejar, porque 3 meses é um período que passa rápido para você ter uma formação, para você provavelmente já estar preparado para o mercado, já dominar a tecnologia, algo que está super em alta. Então você ter ali o suporte com os tutores, monitores, além de provavelmente ter o engajamento dos próprios alunos, né? Então, muitas vezes você vai perguntar ali, outro aluno já vai responder para você. A gente incentiva bastante. Exatamente, ter essa interação aí, esse acompanhamento do monitor faz toda a diferença no aprendizado, você não vai ficar abandonado. Então é algo que motiva bastante, algo que ajuda bastante para quem está começando, né? Tem aquelas dúvidas ali que às vezes a pessoa não sabe nem como pesquisar aquela dúvida. Então ter essa comunidade, ter esse suporte faz toda a diferença. Então é muito legal mesmo. Uma coisa que eu não te perguntei, Eduardo, no início, até eu falei aqui do mercado, é a questão mesmo do mercado de trabalho, como é que tá para Flutter hoje, assim, que você vê, se tá em alta, se cresceu bastante, mais ou menos assim, como é que tá o mercado hoje? Está extremamente aquecido, tá? Por 2 pontos. Um é o mercado mobile, né? O Flutter hoje, apesar de ter suporte para web e desktop, ele ainda é muito usado pro mobile, tá? Pro Android e pro iOS. O mercado mobile é extremamente aquecido. Esse mercado vem numa crescente aí desde, sei lá, 6 anos, 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a entrar no mercado mobile por causa desse movimento de alta que tem o mobile, né? Hoje a gente tem aí, ainda mais nesse período que a gente passou, muito uso de mobile, né? Para fazer compras, para fazer pedidos, então esse mercado é muito grande. E aí o Flutter entra como parte desse mercado mobile, né? Como sendo uma tecnologia que aborda os dois SOs que a gente tem hoje, né? Android e iOS. Então o Flutter, fornecendo uma tecnologia, né? um framework que desenvolve para as duas plataformas, ele vem muito poderoso, porque você sabendo Flutter, você pode falar que você desenvolve aplicativo para iOS e para Android, tá? Então você está embarcando, você está se disponibilizando a trabalhar nesse mercado de mobile todo. Por exemplo, eu sou desenvolvedor em iOS nativo, eu pego uma parcela desse mercado, né? Que é quem desenvolve aplicativos para iPhone. E quem desenvolve Android nativo pega outra parcela, que é aplicativos para Android. E quem é Flutter não, pega os 2 mercados, que é aplicativos para as 2 plataformas, tá? Então, o mercado é extremamente aquecido e a gente tem pouquíssimos profissionais, né? Pouquíssimos do lado do iOS, porque a gente falou lá no início, né? O iOS é muito caro para você começar a desenvolver,
porque você precisa de um Mac, tá? E pouquíssimo do lado do Android, porque a gente, no início, precisava da pessoa ter o dispositivo para desenvolver para Android, né? Porque ela precisava testar os aplicativos que estava fazendo, a gente não tinha um emulador muito bom, tá? E aí a pessoa também deixava de entrar para a área mobile, para aprender Android, porque as empresas estavam querendo que ela soubesse os dois, né? Então tinha essa barreira, aí a pessoa escolhia uma outra stack. Então a gente tem poucos desenvolvedores mobiles, e aí o mercado para Flutter é enorme, é gigantesco, tem muita procura, porque as empresas precisam desenvolver aplicativos para iOS e para Android, e a gente tem poucos desenvolvedores para essas plataformas. Muito legal, Eduardo. Cara, muito obrigado. Assim, a aula foi muito boa, eu aprendi bastante, eu acho que trouxe muito esclarecimento também aí para a galera que acompanha o meu canal mesmo, ou para quem vai conhecer o canal através desse vídeo sobre Flutter. E, assim, eu vi a facilidade que tem. Eu tô até animado para começar a trabalhar com desenvolvimento mobile por causa do Flutter, porque hoje em dia eu penso muito mais até em solução, em pensar no meu projeto, em pensar, inovar no que eu estou fazendo e menos em complexidade, né? Então, o Flutter traz muitas facilidades que eu já consigo botar a mão e já ver funcionando, já ver o resultado final, já ver da forma que eu quero, sem preocupar, como é que eu faço essa animação aqui, né? Como é que eu faço a transição de tela na unha? São tudo coisas que Flutter já traz para você. Então, tem tanto essa parte boa do mercado de trabalho, que está crescendo, cada vez mais aparecendo vagas, até porque você vai estar desenvolvendo para iOS e para Android ao mesmo tempo. Também questão mesmo de freela, questões para desenvolvimento de projeto pessoal, você ganha muito em produtividade. Então, muito legal mesmo, eu aconselho muito esse curso. E aí, como a gente estava falando aqui, né, tem um cupom de desconto, que é o Programador a Bordo, é um cupom que vai te dar 10% de desconto, vou deixar no primeiro comentário fixado para você acessar lá, dar mais uma olhada no curso, lembrar de usar o cupom do Programador a Bordo, e qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários, podem... tem uma área de vocês do Discord, alguma coisa assim, que eles conseguem tirar dúvidas? O nosso Discord, por enquanto, ele é para quem está matriculado, tá? Porque como é para o pessoal tirar dúvida, para o pessoal já ir se ambientando com o curso, tá? Quem se matricular já tem acesso ao Discord. A gente não tem uma área para quem está interessado em matricular, mas quem tiver dúvida, pode ir no Instagram da Cubus Academy, tá? E mandar mensagem pra gente, que aí a gente tira dúvidas sobre qualquer coisa que você tiver dúvida sobre o curso, ementa do curso, os valores, a forma de pagamento, qualquer dúvida você pode ir no Instagram da Cubus Academy e a gente está lá para atender vocês, tá? Perfeito. Eu vi aqui também que tem o WhatsApp, que aí você pode estar tirando as dúvidas. Pode também pelo WhatsApp. Né? Além do próprio site, né? Então é isso, galera. Eu vou liberar aqui o Eduardo para... que, enfim, já falou que já trouxe todo o conteúdo, trouxe muita informação legal. Eu vou bater mais um papo aqui com vocês. Então, Eduardo, muito obrigado aí por estar com a gente todo esse tempo aí, esclarecer todas as dúvidas, trazer essa introdução ao Flutter, porque é importante. Então, tenho certeza que a galera curtiu muito, eu curti muito. Então, muito obrigado, Eduardo. Valeu mesmo. Obrigado você aí pelo convite, poder participar aqui. Obrigado aos inscritos aí do canal por tomar esse tempinho para ver uma outra stack, né, para ver aqui o Flutter. Pessoal que a maioria é web, é bom legal testar lá o Flutter para web também, já é algo que está chegando na stack de vocês. E quem realmente se interessou, vamos lá na Cubus Academy, que a gente vai ter um curso bem legal aí, porque programar em Flutter é bem divertido, né? Como o Ayrton falou, a gente não se preocupa com algumas coisas básicas e aí vamos brincar de construir tela e fazer aplicativo. Sim, demais. Então valeu, Eduardo, muito obrigado, cara. Galera, demais, né? Eu achei demais pra caramba, ainda mais que muitos conceitos de web que eu tenho essa bagagem, eu consigo aproveitar lá no Flutter, todo esse conceito que a gente aprendeu de components, do quem sabe de linguagem. No próprio JavaScript tem Material pra gente trabalhar ali com components, então são bem parecidos, é muito fácil você desenvolver Flutter, customizar suas telas, criar as principais funcionalidades, além do Hot Reload,
que ganha muita produtividade. Eu achei demais, eu aprendi pra caramba. E como vocês puderam ver, a Cubus Academy tem uma formação Flutter. E se você ainda tá com alguma dúvida, se ainda não te convenceu o porquê escolher essa formação do Flutter lá na Cubus Academy, eu ainda vou te dar mais 5 motivos para isso. O primeiro é que a Cubus Academy, ela traz uma experiência de 7 anos já no mercado, que é através da Cubus Tecnologia. Que na verdade, a Cubus Academy é como se fosse um braço direito ali, uma extensão da Cubus Tecnologia, que já desenvolve sites, aplicativos, sistemas há 7 anos. Então elas já desenvolveram vários sistemas por aí, exemplo a ZigPay, a ZAC e a BBNK. Então assim, já são mais de 80 projetos desenvolvidos pela Cubus e traz toda essa experiência de mercado para dentro da Cubus Academy. Um outro motivo é que as aulas são 100% online e a plataforma exclusiva. Então como é que funciona? Tem aulas gravadas e tem aulas ao vivo. Assim você vai conseguir acompanhar de acordo com o seu tempo, não é todo mundo que tem o dia todo para estar assistindo, para estar fazendo curso, então tem as aulas gravadas para você estar assistindo no seu tempo, mas também tem as aulas ao vivo. E toda essa experiência é através da plataforma exclusiva da Cubus Academy. Como você sabe, tem Cubus Tecnologia, então nada mais justo do que também ter a plataforma exclusiva que traz muito benefícios, porque eles conseguem fazer toda uma experiência customizada aí para ter o melhor aproveitamento do curso. Um outro motivo é a metodologia Live Help, né, que eles ficam lá disponíveis, e o professor e monitores, para estar tirando todas as suas dúvidas, as dúvidas de todos os alunos. Então é um momento ali que se você está travado em alguma coisa, precisa de um esclarecimento em outra, eles vão estar disponíveis para você estar tirando aquelas dúvidas, além, é claro, de ter um ambiente com outros alunos que também vão estar se ajudando, né? Isso é incrível. Eles também tem algo que eu acho incrível que se chama residência de software, que é quando você concluir o curso, você vai ter uma experiência profissional orientada por um profissional do mercado. Ou seja, nessa experiência você vai trabalhar em projetos reais, com clientes reais e com profissionais reais ali do seu lado te orientando para você já ter essa experiência profissional dentro do mercado, como é que funciona, e botar isso também no seu currículo. E é claro, o melhor de tudo, que vai ser bom para você, vai ser bom aqui para o canal também, você vai estar me ajudando, que você vai utilizar o cupom com 10% de desconto, que é o Programador a Bordo. Então tem um cupom exclusivo aqui do canal, Programador a Bordo. Eu vou deixar o link aí na descrição, o link para o curso, o nome certinho do cupom, que é Programador a Bordo, é o nome do canal. Então se você quer um desconto aí para fazer essa formação Flutter, para entrar no mercado, para aprender essa nova tecnologia que está bombando, tanto o desenvolvimento mobile quanto o desenvolvimento mobile com Flutter está bombando. Essa é uma oportunidade muito incrível, com aulas gravadas, aulas ao vivo, suporte total, interação com outros alunos e um cupom de 10% de desconto do Programador a Bordo, beleza? Então o link vai estar na descrição, aconselho você ir lá, ver se as inscrições estão abertas e já se inscrever para não perder mais tempo, para já aprender essa tecnologia, ok? Então galera, é isso, muito obrigado. Quem ficou aí até agora, lembrando, dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal, e é isso, valeu, obrigado, um abraço.